O Na Arena com a Bíblia de hoje vai falar sobre casamento. Quem não fez o casamento religioso não casou perante Deus? É isso que a gente vai colocar hoje contra a Escritura e ver se esse tipo de doutrina sobrevive. Tá pronto para isso? Irmãos, antes da gente entrar no Arena com a Bíblia de hoje, eu quero fazer um comunicado aqui, tá bom? Já que surgiu o comentário aqui no povoado de que eu e minha esposa não somos casados. Mas veja o que acontece, gente. Antes de eu provar que eu sou casado, eu vou explicar porque eu não andava de aliança. Eu vou ter que comprar um par de aliança. Gente, quando eu casei, dia 18 de janeiro de 2017, foto tá passando na tela, eu era soldador. Soldador não pode trabalhar com aliança. Então acabou que de tanto eu tirar a aliança, tira e bota, eu acabei perdendo o hábito de ficar de aliança, porque eu passava a maior parte do meu tempo no trabalho. Então eu passava a maior parte do tempo sem aliança. Depois que eu saí de trabalhar de soldador, eu trabalhei em uma serrareria minha própria em casa, e eu trabalhava com metal, trabalhava cortando ferro e etc, com arames e etc, e quem trabalha com essas coisas não pode usar aliança. Por quê? Porque corre o risco de decepar o dedo, tá bom? Então, assim como quem é médico, como quem é enfermeiro, como quem é pedreiro, dependendo do tipo de pedreiro, ele não pode trabalhar com aliança, o soldador e serralheiro também. Conforme vocês estão vendo as fotos passando aí, vocês veem que a gente casou, você vê o tanto de gente que foi pro nosso casamento, tá bom? Inclusive eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, será que é difícil achar testemunhas de que eu sou casado? Você olhando para essa foto aí, será que é difícil achar testemunha de meu casamento, gente? Eu falo isso porque se a pessoa ou as pessoas que estão falando que eu não sou casado der seguimento nessa conversa, eu vou processar. Porque calúnia e difamação tem correspondência no nosso Código Penal brasileiro. É crime difamar as pessoas, é crime caluniar as pessoas. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui também, olha só, a minha certidão de casamento. Sim, eu tenho minha certidão de casamento, e não só a minha certidão de casamento, como vocês viram aí, tem foto, tem um vídeo do casório, tá bom? Nós somos casados, graças a Deus. Desde já, um abraço a todos os nossos padrinhos, que tem tempo que a gente não vê, mas eu quero avisar que a gente vai voltar a andar de aliança de novo. Ah, e sua esposa, por que não usa, Darson? Porque quando minha esposa estava grávida, ela estava com aliança, ela quase perdeu o dedo, porque a mão dela inchou na gravidez, né? Ela pegou peso na gravidez, ficou um pouquinho mais fofucha. E a aliança ficou presa no dedo, os anéis até que ela usava também ficou preso no dedo. Quase minha esposa perde o dedo, ela criou trauma de usar anel na mão. Para que você não peque, tá bom? Que é isso que eu vou fazer por esse motivo, tá bom? Para que você não peque por ter língua grande, para que você não peque e acabe sendo processado também, eu e minha esposa vamos voltar a andar de aliança. E essas fotos lindas e maravilhosas que você tá vendo nesse exato momento aí, de minha esposa de frente pro mar, essa é a nossa lua de mel. Gente, eu não gastei dinheiro com festança, tá bom? A nossa festa de casamento foi doada por minha mãe e nossos padrinhos de casamento, tá bom? Eles doaram a nossa festinha, foi muito bonita, apesar de simples, tá bom? Foi do jeito que a gente gosta, simples, bela, com gente que a gente gosta do nosso lado. Foi maravilhosa a nossa festinha de casamento. Mas eu gastei o meu dinheiro que eu tinha, não foi com a festa de casamento, eu gastei com lua de mel, coisa que infelizmente alguns de vocês não teve, e enquanto for invejoso, enquanto for pessoas caluniadoras, nunca terão. Tá bom? Nós tivemos uma lua de mel maravilhosa, nós ficamos num hotel à beira-mar, nós andamos de noite na beira do mar, foi maravilhoso, nós comemos frutos do mar,
né? Nós nos divertimos, torramos a nossa cara no sol, pegamos barco e fomos para a ilha, e chegamos na ilha, tivemos um dia maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, tá bom? E Ele pode fazer isso na sua vida também, no dia que você largar a mão de ser invejoso e caluniador, tá bom? Deus não abençoa a vida da pessoa que é invejosa e caluniadora. Talvez seja por isso que você não é casada. Talvez seja por isso que você não é casado ou que vive um inferno no casamento. Antes que surja dúvidas também, tá bom? Eu vou colocar aqui fotos do meu batismo, fotos também do batismo da minha esposa. Nós somos batizados nas águas, né? Eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, graças a Deus. Não é difícil também achar testemunha para essas coisas, tá bom? Minha esposa, né, concluiu o curso de teologia, olha só, olha, para o desgosto de muita gente invejosa que pode falar que não, ó, minha esposa concluiu a grade, Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? Tem certificado aqui. E temos também essas fotos aqui do dia da formatura da minha esposa. Sim, minha esposa concluiu curso de teologia básica. Tudo que a gente fala, a gente prova. A gente não anda jogando conversa fora, não. Por isso, porque nós temos provas, cuidado com o que você fala da família Darson. Caso contrário, né, você pode receber uma intimaçãozinha aí. Para começar o Na Arena com a Bíblia de hoje, eu vou fazer uma pergunta. Aonde está escrito na Bíblia que tem que se ter uma cerimônia de casamento? E logo atrelada a essa pergunta, vem a segunda pergunta, que é: aonde está na Bíblia a liturgia? O que é liturgia? Liturgia é a maneira como se deveria celebrar o casamento. Como você está no Arena com a Bíblia, eu não posso e nem devo fantasiar situações. Eu tenho que ensinar o que a Escritura ensina. Irmãos, não existe na Bíblia uma descrição litúrgica de como se deveria celebrar um casamento. Gente, não dá para a gente dizer assim, esse é um assunto, né? O casamento, a cerimônia de casamento é um assunto batido, que a Bíblia não precisou falar disso. Não dá para fazer isso, porque na Escritura, no livro de Levítico, tem lá todas as cerimônias que deveriam ser realizadas no tabernáculo. E óbvio, o povo de Deus sempre teve marido e mulher, sempre teve noivos, sempre teve pessoas se casando no meio do povo de Deus. Então, se a cerimônia fosse um mandamento divino, teria que estar no livro de Levíticos, explicando as palavras que deveriam ser ditas, o que deveria ser feito naquela cerimônia ali. E não tem, tá bom? Não tem. Cuidado com essas novelas que passa a cerimônia do casamento judaico atual. Bom, não é uma cerimônia bíblica, é uma cerimônia judaica de casamento muito moderno, muito mais moderno do que a Bíblia, tá bom? Se aquela cerimônia do casamento judaico fosse estabelecido pela Escritura, nós veríamos no mínimo um casamento daquele jeito, e nós não vimos nenhum. Como assim, irmão David? Aquele que bebe o vinho, joga a taça no chão, enrola num pano e se quebra a taça, tá entendendo? E tem muitas igrejas casando desse jeito, achando que esse é o jeito bíblico de casar. Gente, esse é o jeito judaico, tá bom? É a tradição dos judeus. Assim como os judeus tinham a tradição de lavar a mão, assim como os judeus tinham várias tradições que inclusive foi condenada por Jesus Cristo. Cuidado você que quer seguir as tradições judaicas achando que é mandamento de Deus. Sobre tradição, abre em Marcos 7, versículo 6 a 9, está na tela para quem sabe ler. Por que eu estou falando sempre, gente, para quem sabe ler? Porque, morando na região que eu moro, eu descobri que tem gente, pessoas adultas, que não são alfabetizadas, tá bom? Vocês que moram em cidade grande, onde a grande maioria é alfabetizado, não tem noção do que é vir evangelizar aqui no sertão da Bahia, meu amigo, onde você encontra pessoas de 18, 19, 20, 30 anos que não têm a menor condição de ler, não sabe ler. O número de pessoas analfabetas aqui no sertão da Bahia é muito grande e é onde eu estou. Então é muito mais difícil pregar o evangelho aqui do que em outros lugares aí da cidade grande, beleza? Pegue sua Bíblia, deixe de ser preguiçoso ou preguiçosa
Assista os vídeos do De Fora da Gaiola com sua Bíblia na mão, tá bom? E tudo que eu falar que não tiver na Bíblia, rejeite, tá bom? Tudo que eu falar aqui que não tiver escrito, rejeite. Agora, se eu falar alguma coisa que esteja escrito e você quiser obedecer, aí é beleza para você, tranquilo? Eu vou seguir minha consciência segundo a Escritura. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de quem? De homens. Versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar de jarro dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então Jesus, ele era veementemente contra, colocar a tradição humana, aqui há o mandamento de Deus, colocar a tradição humana a nível de mandamento de Deus. Jesus sempre foi contra. Tradição humana é tradição humana. Mandamento de Deus é mandamento de Deus. Que mandamento é esse que você diz que foi Deus que deu e não está na boca de Deus? Quando a gente diz, irmãos, que um mandamento veio da boca do Senhor, sem ele ter vindo, isso faz de nós o quê? Você entende a gravidade da situação? Todas as vezes que eu digo assim diz o Senhor, sem ele ter dito, eu sou o quê? Tá na arena com a Bíblia, irmão. Você tá na arena com a Bíblia hoje. Sua crença, a gente vai ver se resiste à Escritura, tá bom? Então eu não posso fazer nada por você. Não existe um mandamento para cerimônia de casamento. Mandamento para casar existe. Mandamento de como funciona o casamento existe. Mas o mandamento da cerimônia, não. Tá bom? Gênesis 24, 63 a 67 diz assim. Isaac saíra a orar no campo à tarde. Versículo 66. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Veja que Isaac passou a morar na tenda de Sara. Isaac estava morando na tenda de Sara, e saiu para orar. E quando Rebeca chegou, ele primeiro ouviu a história do servo, que não é assunto para agora, e quando ele ouviu a história do servo, tudo que o servo testificou de que ela era a mulher que Deus tinha separado para Isaac, o que é que Isaac fez? Fez uma festa de casamento? Está dizendo isso aqui? Na sua Bíblia está dizendo que Isaac foi procurar algum sacerdote para fazer uma oração sobre eles? Na sua Bíblia está dizendo que Isaac chamou Abraão, pois Abraão aqui ainda era vivo. Chamou Abraão para orar por eles ali. Abraão era profeta. Chamou? Abraão era profeta. Abraão ali era o homem que conversava com Deus, era o sacerdote de sua família. Abraão era o pai da fé. Quem teria mais autoridade ali para orar por Isaac senão Abraão? Mas cadê que Isaac chamou Abraão? Não tem essa situação na Escritura. Vocês vão ter muita dificuldade para ver isso aqui. Você vai ver que Isaac pegou a sua noiva, que ali acabou se tornando noiva, levou para o quarto e consumou o casamento. O casamento até hoje só é consumado se tiver a ação sexual. Se não tiver a núpcia, se não tiver a ação sexual, o casamento não é consumado. Tanto, irmãos, que o casamento sem a ação sexual ele pode ser anulado perante a lei brasileira e perante também a lei de Deus. Se o cara casou com uma mulher, teve aquela cerimônia, vamos falar logo assim, vamos botar todos os pingos no i. Se tiver uma cerimônia de casamento e na hora do vamos ver não acontecer nada, e no outro dia não acontecer nada, passasse uma semana e não acontecer nada, o homem ou a mulher tem o direito pela lei de
anular o casamento. É como se eles nunca tivessem sido casados, não é divórcio, é anulação. Então, tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus, o consumo do casamento é, ó... E pra tenda. Vamos continuar ainda em Gênesis, procurando cerimônia de casamento em Gênesis, né? Pra gente ver nossos pais na fé, se algum deles tiveram cerimônia de casamento, como era feita a cerimônia de casamento. Por que você não vai encontrar na Bíblia cerimônia de casamento? Você vai encontrar festa. Calma, você vai encontrar festa de casamento. Cerimônia não, religiosa não. Mas festa você vai encontrar. Presta atenção aqui, ó. Gênesis 29, 22 a 25. Olha só que coisa bonita. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Olha só, quem é Labão? Labão é irmão dessa moça que casou com Isaac. Labão é tio de Jacó. Labão é irmão dessa moça que acabou de casar com Isaac aqui na história que a gente estava lendo. Labão reuniu todos os homens da fazenda dele, daquela região, e fez um banquete. O que é um banquete, irmãos? É uma festa. Tá tendo uma festa de casamento, viu? E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Olha só. Quando Jacó teve relações com Lia, de noite? Não, foi de tarde. A tarde, meu amigo, começa de meio-dia até quase 6 horas da noite. Jacó teve relações com Lia, que acabou se tornando sua esposa. Presta atenção. Na Bíblia a gente tem que prestar atenção nos detalhes, senão a gente passa abatido em muita coisa. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que me enganaste então? Se você, pastor, pastora, apóstolo, bispo, que esteja me assistindo, disser para mim que nesse casamento aqui teve cerimônia religiosa, você vai ter um problema gigantesco na mão. Você vai ter um pepino enorme para descascar. Tu fala por quê, David? Primeiro, nós estamos falando de uma terra idólatra. Labão era idólatra. Ele adorava ídolos, ele adorava imagem, ele adorava deuses falsos. Estamos numa região ali em que ninguém servia ao Deus único e verdadeiro. Logo, se teve uma cerimônia religiosa no casamento das filhas de Labão, que ambas também eram idólatras, tanto que o texto está na tela, onde as filhas de Labão furtam ídolo do pai, tá bom? Para levar para a terra que Jacó estava levando ela fugindo do tio, tá bom? Fugindo do pai delas. Elas furtam ídolos, tá bom? Então, tanto elas quanto o pai eram idólatras. Se houve alguma cerimônia religiosa, pastores, foi um casamento num terreiro, que é o mais próximo que chega da idolatria daquela época. A idolatria da Igreja Católica Romana não chega nem perto da idolatria que acontecia no meio daquele povo ali daquela região. A idolatria mais próxima que a gente tem são os rituais de voodoo e os rituais que ocorrem, né, no terreiro de macumba. Então, você imagina Jacó, servo de Deus, monoteísta, que acreditava no Deus único, casando num terreiro? Não. Eu, particularmente, não. Você, como servo de Deus, aceitaria casar num terreiro? Vamos amenizar a coisa. Você, como servo de Deus, casaria numa igreja católica? Eu, particularmente, não. Então, por aqui a gente tira de que não houve cerimônia religiosa. Foi só uma festa de casamento. E diga-se de passagem que essa festa aqui foi com o objetivo de enganar Jacó. Na festa, irmão, nessa época aqui a galera bebia muito vinho. Com certeza Jacó cracou o dente no vinho. Irmão Dave, como é que você pode falar que Jacó bebia?
Não só Jacó, Abraão e o pessoal do Velho Testamento bebia. A pessoa religiosa que não lê a Bíblia vai se assustar. Mas essa é a verdade. Tem como provar numa boa isso aqui, tá bom? Mas o assunto não é bebida. O assunto em questão é casamento. Jacó tomou umas duas. E essa foi a razão de ele não conseguir reconhecer com quem ele estava fazendo amor de tarde. Ele tomando as duas, aí ele foi e conseguiu fazer a coisa. E quando ele acordou, foi que ele veio ver que ele fez a coisa com a coisa errada. Vocês entendem? Então, a primeira festa de casamento que a Bíblia registra, olha que coisa. A primeira festa de casamento registrada na Bíblia veio com uma intenção maligna por trás. Então, não foi uma cerimônia de casamento. Gênesis ainda 29, versículo 28 a 30. Presta atenção, viu? E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Presta atenção, o que é cumprir a semana de Lia? Né? Casou, passou uma semana depois, uma semana se dedicando ali à sua nova esposa, né? Depois de uma semana ali que eles se dedicaram, né? Ele recebeu como mulher quem? Raquel. Recebeu Raquel quando, irmãos? Uma semana depois de Lia. Tá bom? Uma semana depois de estar com sua esposa ali, sua nova esposa, ele casou com Raquel. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também Raquel. Que é possuir, irmão? Consumar o casamento na tenda. E amou também a Raquel mais do que a Lia e serviu com ele outros 7 anos. Ou seja, Jacó recebeu Raquel uma semana depois de ter se casado com Lia. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, irmão. Se tiver alguma coisa errada, pode corrigir, tá bom? Jacó trabalhou 7 anos, casou com Lia. Uma semana depois do casamento dele com Lia, ele casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos, depois de casado com as duas, trabalhou mais 7 anos para cumprir o período, né, o contrato de casamento que ele tinha com o tio dele em relação a Raquel. Irmão David, então o casamento, ele é a relação sexual em si? Irmãos, não. O casamento, ele não é a relação sexual em si. Tem a ver com a relação sexual junto com o compromisso de ficar com aquela mulher para sempre. Tá entendendo? É a disposição que o homem tem no coração e aquela mulher também precisa querer, né? A disposição dos dois de viverem juntos, de construir uma vida juntos, de permanecer juntos, de serem um casal, né? Quando tem essa disposição no coração, essa vontade, esse querer, essa determinação, se concretiza na ação sexual. O sexo, ele não foi feito para ser realizado fora do casamento. O sexo, ele faz parte da validação, da consumação do casamento. Se a gente for ler a Bíblia aqui, ó, 1 Coríntios 6, 15 a 18, diz o seguinte, ó, versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, 2 numa só carne. O que Paulo está dizendo aqui? Que o cara que vai no bordel, irmãos, começou a chover, viu? E tá trovejando. Se vir alguma zoada aí, algum barulho, é de chuva. Então o que acontece? Paulo diz que a pessoa que vai num bordel fazer amor com uma prostituta, naquele momento ali, ele se torna uma só carne com ela. Tem alguma cerimônia de casamento no bordel, irmãos? Não. Mas o que tem no bordel que faz com que eles dois se tornem uma só carne? O ato sexual. Por que é fornicação, irmãos? O ato sexual fora do casamento. Por que não é bom? Por que é errado a pessoa fazer sexo fora do casamento? O que tem de tão especial na relação sexual? Isso é assunto para outro Na Arena com a Bíblia, tá bom? Por hora, o que eu queria dizer é que você que é casado no civil, mas não fez uma cerimônia religiosa, e as pessoas pegam no seu pé dizendo que você perante Deus não é casado, eu quero dizer para você que isso é uma mentira, tá bom? Isso não é verdade. Você perante Deus é casado sim, tá bom? Você tanto é casado que você tem um contrato com a sua esposa. Perante os homens e perante a sociedade,
E na invocação do Senhor, nos cultos, em tudo quanto é lugar, você apresenta a sua mulher, como sua esposa. Você apresenta o seu esposo como seu marido. Então você é casado sim. Deus está olhando para todas essas situações aí. Deus está vendo o fruto que vocês produzem, tá bom? Então não é não. Ah, só é casado perante Deus quem faz a cerimônia religiosa. Mostra o texto na Bíblia e eu passo a falar isso. Mas enquanto não tiver texto na Bíblia, é mandamento de homem, tá bom? É mandamento de homem. Sem texto, é mandamento de homem. Mandamento de homem. E mandamento de homem a gente obedece se quiser.